Olá, pessoal. Eu sou o Júlio Borba, eu sou pesquisador, faço doutorado na Universidade Federal do Paraná, no PPG Música, na linha de etnomusicologia, e meu orientador é o Éden Pitre Vasques. Hoje eu estou trazendo o artigo Guitarra Transportada, o violão solista na música popular paraguaia. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a etnografia, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Paraguai passar alguns meses, no primeiro semestre de 2019. A primeira coisa que eu trabalhei nesse processo, que é o processo de escrita da minha tese em andamento, é a crítica ao evolucionismo, né, que vê a ideia do tradicional erudito, né, a música popular, que ela não muda, ela é engessada, o erudito que sempre muda, sempre se transforma, né, eu percebi como uma coisa equivocada, porque isso que a gente entende como tradicional é uma coisa que está em constante mudança, uma intensa mudança, né. Eu utilizei, então, o método etnográfico, que é uma observação participante, com generalizações sociais e aprender a linguagem musical paraguaia, né? Eu sou um pesquisador músico, então trato de trabalhar o meu instrumento, eu sou violonista, eu toco violão de 7 cordas, então dentro desse meu processo metodológico, né, tem horas diárias de estudo do instrumento. Então eu busquei entender outra cultura, porque eu tive essa mudança alguns meses para o Paraguai, né? E tive uma mudança do olhar, desestabilização da percepção. Então, o que eu entendia como a maneira correta, entre aspas, de tocar polca paraguai, na verdade estava equivocado, porque quando eu cheguei no Paraguai, era outros elementos que constituíam esse gênero musical, pelo menos na prática, né? E, para isso, eu trouxe o conceito de autopoese, que traduzido significa autocriação, autorregulação, que é justamente para entender esse fenômeno da prática musical e a força individual na improvisação, né? Que essa ideia de autorregular-se ou autocriar-se a partir de ideias que são influências geradas tanto do público quanto por outros músicos. Essas influências sonoras são reutilizadas pelo músico e são reorganizadas, recriadas, fazendo elementos únicos que só aparecem dentro da performance ou prática musical que está sendo observada, né? E para reforçar essa ideia, eu trouxe a concepção do devir, que é justamente essa ideia do acontecimento, né? E eu busco, dentro do meu trabalho, explicar esse acontecimento, né? E aí eu busco entender qual que é esse devir paraguaio na música, o que é ser paraguaio na música instrumental. Então eu percebi que, apesar de todos esses elementos que eu tinha entendido da polca paraguaia, na hora de tocar, eu percebi que era outra coisa, né? São outros elementos em jogo, né? E aí eu percebi que, para entender a polca paraguaia, eu tinha que ir muito além da linha guia. O que seria essa linha guia? São estruturas rítmicas estabelecidas e colocadas na partitura para tentar significar um gênero musical, né? Então, um determinado gênero musical tem tal estrutura rítmica. E eu percebia que na prática musical mesmo, isso não funcionava, ou melhor dizendo, não era suficiente, né? Porque aconteceu várias coisas, essa coisa do devir, da autopoiesia, essa autorregulação, que influenciava a prática musical do sujeito, né? Então, eu trago esse conceito de Deleuze-Guattari, que explicam o que é o devir para eles, né? Eu estou utilizando no meu trabalho. Introduzo relações de movimento e repouso próprios do sujeito, de velocidade e lentidão, as quais posso expressar, de acordo com as minhas limitações, né? As mais próximas daquilo que estou em vias de me tornar. Por exemplo, uma polca paraguaia que fala de um pássaro. E aí o músico, durante a performance, ele sonoramente se torna um pássaro. Ou a música que fala de um trem, o músico sonoramente se torna um trem, né? E através das quais me transfiguro, então.
Bom, então chega na ideia da polca paraguaia. O gênero musical polca paraguaia é o mais importante dentro do Paraguai e o mais utilizado dentro desse conceito de guitarra transportada. A polca paraguaia é um gênero musical surgido no século XIX, antes da Guerra contra o Paraguai, que aconteceu em 1864. Lá na década de 50 já se tinha registros sobre a prática desse gênero musical. Esse gênero tem como característica principal o 6x8 com emíulas, né, que é uma característica rítmica muito importante. Segundo Berrago, esse 6x8 com emíulas é uma influência africana dentro da América Latina, né, inclusive utilizado em vários países de colonização espanhola e também portuguesa, como no Brasil. E esse 6x8 com emílias é basicamente um 3 contra 2, né? Então, imagine isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E essa característica vai ser traduzida, por exemplo, no violão, quando a gente pensa em baixo acompanhamento. Então, ó. E as características harmônicas mais comuns dentro da polca paraguaia é a utilização do primeiro, quarto e quinto graus, né? É claro que essa harmonia foi expandida nas novas gerações. Então, os principais nomes do violão. Eu vou trazer 2 nomes, porque quando eu saí do Brasil para o Paraguai, eu conheci só Agustín Barros, né, vamos falar, o grande nome do violão clássico, e que influenciou várias gerações de músicos, né? Inclusive no violão popular, com as danças paraguaias. Mas tem um outro nome, que é o Cambaí Echeverria, que é um grande nome da música popular paraguaia, que promoveu um tipo de violão solista dentro do país, né? Então, a guitarra transportada. A guitarra transportada pode ser traduzido como violão transpositor também, né? Ele tem um tipo de afinação básica, que é a afinação aberta, né? Que ela pode ser transposta, pode ser tocada em Mi, em Fá sustenido ou em Sol, né? Então, essa afinação é muito semelhante com a viola caipira, né? Porque também utiliza essa afinação aberta, em que você, com as cordas soltas, você pode fazer um acorde perfeito, né? E dentro dessa guitarra transportada, a gente vai ter os elementos básicos da polca paraguaia, que são os baixos, né? Que esse é 1, 3, 5, né? E o acompanhamento tradicional do violão. Então, a gente tem um acompanhamento tradicional da harpa paraguaia, que é esse aqui, ó. E o acompanhamento do violão. E esses 2 elementos são juntados, né, dentro desse conceito de guitarra transportada. Então, para sintetizar, existem 3 tipos de técnica da mão direita dessa guitarra transportada, que é o arpeado, que é esse que eu falei, que é a maneira da harpa paraguaia tocar, né? O rasqueado, que é essa maneira do violão, o violão tradicional popular paraguaio. E a mescla, que seria a utilização desses 2 elementos ao mesmo tempo. Bom, algumas considerações desse trabalho é que a guitarra transportada é uma importante vertente do violão solista paraguaio, né? Então, quando eu perguntei para os interlocutores aonde se toca mais esse tipo de violão, eles disseram em baile, nos bailes, né, nas festas. Então, a partir desse violão, é possível fazer um show, um concerto, sem precisar de acompanhamento de outros instrumentos e sem precisar da voz, porque o violão sozinho ele pode fazer os baixos, o acompanhamento e o solo, né? Então, essa afinação semelhante com a viola caipira, então eu percebi essa ponte, né? Essa similaridade entre a viola caipira e o violão transpositor, né? Eu estou usando um exemplo aqui no meu violão dessa afinação Mi, Sol sustenido, Si, Mi, Sol sustenido, Si. E lembrando que a polca paraguaia tradicional, aqueles elementos dos acordes principais, que é tônica, subdominante, dominante, ela ficou consagrada dentro dessa ideia da guitarra transportada com um sujeito chamado Efrem Cambaí Echeverria, que foi o grande mestre que influenciou as outras gerações de músicos para utilizar também essa técnica para poder tocar música que faz parte do contexto paraguaio.
E a possibilidade de execução de diferentes repertórios, eu fui encontrar com um sujeito chamado Juan Vélez Quivel, que é um violonista que mora em Pacaraí, e ele mostra que é possível tocar de Bach a Beatles. Então, você tem uma variedade imensa de repertórios possíveis para se tocar dentro dessa técnica, e a expansão das harmonias e ritmos da polca paraguaia, né? A partir dessa técnica do violão transpositor ou guitarra transportada. Essas são algumas referências que eu utilizei nesse trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês um pequeno exemplo de como funciona a guitarra transportada no meu violão aqui, né? Então, como eu estava falando, a gente tem esses elementos da harpa paraguaia e do rasqueado violão, né? Então, bom, esse é um pequeno exemplo das possibilidades que existem dentro dessa guitarra transportada. Muito obrigado.